Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 5 da prova do nível 3 da segunda fase do OBMAP 2023. Um adesivo na forma de triângulo retângulo será colado sobre a superfície lateral de uma lata cilíndrica, com um dos catetos coincidindo com a altura da lata, como na figura. A altura da lata é de 15 centímetros e o comprimento da circunferência da base é 12 centímetros. Como a altura da lata é 15, então nós sabemos que esse cateto aqui, que é esse cateto relacionado a esse triângulo aqui, sempre vai medir 15 centímetros. O comprimento da circunferência é esse comprimento aqui. Ele diz que esse comprimento é de 12 centímetros. Vamos aos itens. Item A. Se os catetos do triângulo medem 15 e 10 centímetros, qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então vejamos, como nós vamos cobrir o adesivo aqui, a gente precisa pensar o que acontece quando a gente pega este triângulo aqui e coloca aqui. Se a gente planificar o cilindro, ele vai corresponder a um retângulo aqui e as bases, vão ser dois círculos aqui. A gente sabe que essa medida aqui, pelo enunciado, é de 15 centímetros. A gente sabe que essa medida aqui de baixo é 12, porque esse pedaço aqui, essa linha que está aqui, ela vai exatamente nesse comprimento da circunferência. O enunciado diz que ela vale 12. Então a gente sabe que a superfície lateral do cilindro corresponde a esse retângulo aqui, 12 por 15. Nesse item A, a gente vai colar esse adesivo na forma triângulo retângulo. Esse adesivo, o enunciado diz que os catetos desse triângulo medem 15 e 10. Então, se esse cateto aqui mede 15, quer dizer que esse aqui de baixo é o que mede 10. Quando eu for fazer a colagem, vai ficar a seguinte figura. Vai ficar o triângulo aqui, que está colado no nosso cilindro, só que esse pedacinho daqui não vai medir 12, vai medir 10. Esse mede 15, porque é um triângulo retângulo, cujos catetos medem 15 e 10. Nós queremos saber a área da superfície lateral que não foi coberta pelo adesivo. Bom, esta área aqui vai ser a área coberta. Então, a área que não ficou coberta pelo adesivo é essa área aqui. O que é essa área aqui? Essa área aqui corresponde à área do retângulo menos a área desse triângulo. Vamos fazer então os cálculos e descobrir o valor. A área do retângulo é quanto? É o produto das medidas dos comprimentos, 15 vezes 12, menos a área do triângulo. A área do triângulo é, como esse triângulo é retângulo e a altura coincide com o cateto, então vai ser 15 vezes 10 dividido por 2. Basta então fazer essa conta aqui. Então eu posso colocar aqui, para agilizar, colocar o 15 em evidência. Aqui vai ficar 12 menos. Se eu colocar o 15 em evidência aqui, fica 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Vai ficar 15 vezes 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. Isso corresponde a 15 vezes 7, que por fim corresponde a 105. Isso quer dizer que a área da superfície lateral não coberta pelo adesivo é de exatamente 105 centímetros quadrados. Item B. Se os catetos do triângulo medem 15 centímetros e 60 centímetros, o adesivo poderá ser enrolado 5 vezes sobre a lata. Qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então, antes de a gente se desesperar, pegar um rolo de papel higiênico, de papel aí, e sair enrolando para ver o que acontece, vamos tentar usar o raciocínio do item A, que foi dividir o triângulo retângulo para fazer o cálculo da área lateral, nessa situação aqui. Vamos, então, fazer o desenho do que seria esse cilindro aqui. Seria como se fosse um retângulo. E nesse retângulo aqui, nós vamos ficar enrolando esse triângulo, que é um triângulo que mede 15 por 60.
Como o adesivo foi enrolado exatamente 5 vezes, isso significa que aqui eu dei 5 voltas. Se eu dei 5 voltas aqui, cada volta vai ser 60 dividido por 5, que é 12 centímetros. Então, se eu fizer o desenho do triângulo aqui, é como se eu tivesse, para cada volta, eu vou fazer aqui um certo retângulo. Então, eu vou ter aqui 5 voltas. Cada volta aqui, né, mede 12 centímetros. 12 vezes 5 aqui vai dar 60. O nosso triângulo retângulo vai ser esse aqui, né, que ele vai preencher isso aqui várias vezes, vai enrolar aqui várias vezes. Qual que vai ser esse pedacinho aqui que ficou em cinza que não foi coberta, a área lateral não coberta? Vai corresponder exatamente a esse triângulozinho aqui. Nossa missão, então, é calcular a área desse triângulo. Nessa figura aqui, obviamente, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Aqui ele vai ser um retângulo. Agora, a gente precisa descobrir quanto que mede esse segmento aqui e esse daqui. Esse daqui, como ele corresponde exatamente a uma volta da circunferência, ele vai corresponder exatamente a 12 centímetros. Né? Vamos colocar aqui um zoom, né? Tenho esse triângulo aqui, ó, que aqui mede 12, tá? Por que mede 12? Porque corresponde exatamente uma das 5 voltas desse adesivo em torno do cilindro. Agora aqui, vamos calcular aqui. Esse pedacinho aqui corresponde exatamente a esses pedacinhos, a um desses pedacinhos aqui, ó. Porque se eu fizer a divisão, ó, essa vai ser a primeira volta, aí eu vou ter a segunda volta, vou ter a terceira volta, a quarta volta e a quinta volta. Eu vou dividir isso aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. E aqui, se eu fizer essa reta, né, esse segmento aqui, ele vai ser paralelo a esse. Então, esse pedacinho aqui mede o mesmo que esse pedacinho aqui. Então, aqui a gente sabe do enunciado que essa altura aqui é 15, né, 15 centímetros. Se eu dividir em 5 fatias aqui, essa fatiazinha aqui mede 3, né? 15 dividido por 5 é 3. Então aqui mede 3, 3, 13, 13, 3. Portanto, esse pedacinho aqui mede 3. Logo, a área da superfície que não foi coberta pelo adesivo é essa área desse retângulo, que é 12 vezes 3 dividido por 2, já que esse triângulo aqui é retângulo, o cateto coincide com a altura. 12 vezes 3 é 36, 36 dividido por 2 corresponde a 18, portanto, a resposta procurada é 18 centímetros quadrados. Item C. Se um adesivo de catetos 15 e 90 centímetros for completamente enrolado no cilindro, qual será a área da superfície lateral da lata coberta por exatamente 3 camadas desse adesivo? Vamos ver aqui. Adotaremos um raciocínio parecido com o item B. A pergunta, obviamente, é diferente. Agora nós queremos saber qual vai ser a área que vai ser coberta por 3 camadas exatamente. Vamos pensar que o cilindro, novamente, a área superficial é aquele retângulo lá que a gente tinha feito. Esse pedacinho aqui, no nosso esqueminha que a gente fez no item B, mede 12, porque é exatamente o valor do comprimento da circunferência do cilindro. Então, como eu vou ter um adesivo de 15 por 90, né, que a altura aqui, só para lembrar, essa altura aqui é 15, o que vai acontecer nesse caso específico? Nós vamos ficar aqui fazendo um monte de volta. Ó. Esse aqui é uma volta, é 12, 2 voltas dá mais 12, 3 voltas dá 12, 4 voltas, 5, 6, 7, assim por diante. Quantas voltas para 90 centímetros? Bom, se cada volta é 12, basta eu fazer a divisão de 90 por 12. Se eu dividir 90 por 12, a gente lembra que 96 corresponde a 8 vezes 12. Então, 90 dividido por 12 vai dar exatamente 7,5. Tá? Porque 12 vezes 7 é 84 e 12 vezes 8 é 96. Já que é 7,5,
Isso quer dizer que o adesivo vai ser enrolado exatamente 7 vezes e meia em torno desse cilindro. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. E cada vez que ele faz esse enrolamento aqui, eu vou gerar aqui vai dar exatamente 90. Então, ó, quando chegar aqui deu exatamente 90 e 15, esse aqui é o triângulo inicial, mas eu vou ter todos esses parciais aqui, ó. Vou ter esse, vou ter esse. E cada triângulo que eu estou fazendo aqui corresponde a uma volta. Então, veja o seguinte, se eu faço aqui, ó, esse pedaço aqui, igual a gente fez no item anterior, esse é o pedaço que vai ficar descoberto, que a gente calculou no item anterior, que o pedaço fica descoberto aqui, como a gente tinha feito aqui, ó, esse pedaço aqui. Esse segundo pedaço aqui corresponderia a esse pedacinho aqui. Ele só vai ser enrolado uma vez, não é? Só vai passar uma camada aqui. Quando der a segunda volta, você vai estar aqui embaixo. Ou seja, esse pedacinho aqui, esse paralelogramozinho aqui, vai ter uma volta só, porque aí depois na segunda ele vai estar aqui. Esse aqui vai passar por duas voltas, a desse de cima e a dele mesmo. Esse aqui vai passar por 3 voltas, vai passar pela do 1, pela do 2 e por essa aqui de cima. Esse de baixo vai passar por 4 e assim por diante. Nós queremos saber a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas. A de 3 camadas é exatamente esse paralelogramozinho aqui. Bom, já resolvemos bastante nossa questão. Já sabemos o que temos que fazer, né? Calcular a área desse paralelogramo. Então, vamos dar aqui um super zoom para facilitar o cálculo. Temos esse paralelogramozinho aqui. Para calcular a área do paralelogramo, a gente pode, então, tentar descobrir a medida aqui desse segmento aqui e a medida aqui desse segmento aqui, para fazer o cálculo, multiplicar essas medidas aqui desses lados. O que vai acontecer aqui? Esse pedaço aqui de baixo, nós já sabemos que equivale a esse, né? Porque é exatamente essa medida aqui que vale 12. Ou seja, no paralelogramozinho aqui, a gente sabe que esse pedaço aqui mede 12. Para fazer o cálculo da área, presta atenção, então, saber qual que é o pedaço dessa lateral aqui, a medida desse pedaço, né? Mas veja, como eu vou fazer o enrolamento aqui 7 vezes e meia, foi feito o cálculo aqui, isto vale não só para esse pedaço aqui que está enrolado na base do cilindro, vale também para essa questão da altura. Como quando chega aqui 90 centímetros dá exatamente 15 centímetros de altura, quer dizer, e cada pedacinho aqui, obviamente, pela semelhança, é o mesmo comprimento aqui, cada pedacinho aqui vai corresponder a 15 dividido pelo número de voltas. 15 dividido por 7,5, que é o número de voltas. Bom, 15 dividido por 7,5 é 2. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui mede 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui mede exatamente 2 centímetros. A gente sabe, então, calcular a área de um paralelogramo sabendo as medidas dos dois lados. A medida desse paralelogramo vai corresponder a 12, que é a medida de um comprimento, vezes 2, que é a medida do outro aqui. 12 vezes 2 corresponde a 24. Isso significa que a área desse paralelogramozinho é de 24 centímetros quadrados e, portanto, a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas corresponde a 24 centímetros quadrados e esta questão está finalizada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir os demais vídeos com soluções do OBMEP 2023. Até a próxima e bons estudos!